em Efésios. A gente vai continuar. Há 2 domingos nós fizemos a exposição do capítulo 2. Hoje nós vamos dar uma atenção ao capítulo 3. Nós fizemos então a leitura do capítulo 2 há algumas semanas, e hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo 3. Então vamos lá, irmãos, fazer essa leitura com reverência. Vamos nos esforçar, vamos dedicar muita atenção para aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Então vamos lá. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada, viu? Hoje. Não é na NVI, não. Está dizendo assim. Versículo 1, capítulo 3. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras os escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nós nos colocamos diante dessa palavra, Deus, que para nós é mais preciosa que o mel, ou ela é mais preciosa que o ouro também, Deus, e mais gostosa que o mel, né? Nós nos colocamos diante dela com humildade, com reverência, e pedimos para o Senhor falar conosco. Pedimos que o Teu Espírito toque o nosso coração. Pedimos, Pai, que o Senhor conceda a cada um de nós aqui, a cada pessoa que está aqui sentada, que o Senhor conceda a graça de ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos, meu Deus. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então nós vamos hoje falar um pouco sobre o plano mestre, o grande plano, que é o tema desse terceiro capítulo de Efésios. Pode mais uma. E eu queria começar, né, assim como a gente começou no capítulo 2 com uma pergunta, eu queria começar esse terceiro capítulo com outra pergunta. Eu queria perguntar para você, qual é o seu plano
Você tem um plano aí para a sua vida? Um plano profissional, né? De repente você tem aí um projeto profissional na sua cabeça, ou não. Você não vai focar na profissão, você vai focar nas pessoas. Então você tem um projeto familiar. Eu penso que na minha vida eu vou desenvolver, eu vou trabalhar, vou gastar o meu tempo, as minhas energias, os meus recursos, todos eles, em desenvolver um projeto familiar ou em conhecer pessoas, né? Não só a gente não só restrito só à família. Ou você pode ter um projeto acadêmico, ou não somente esses que a gente faz nas faculdades, nas escolas, mas você pretende conhecer, você quer conhecer. Você quer entrar em contato com conhecimento, e você quer ter experiências e tudo mais. E você pensa que a sua vida ela precisa crescer nessa direção, na direção de alguém que vai conhecer, e desvendar os mistérios da vida, e conhecer, né? Acumular conhecimento. E também você pode ser uma pessoa que, eu acho que aqui a gente tem muita gente assim, eu tenho ouvido muito, né? A gente pensa muito assim, vai ver porque a gente corre muito, a gente trabalha demais, principalmente nós que estamos em São Paulo, né? A gente vive essa rotina dura de sacrifício, de trabalho, porque lá na frente a gente quer descansar, sabe? Hoje, se você perguntar para as pessoas na rua o que elas pensam, né, em termos de projeto para o futuro, a maioria das pessoas pensa assim: eu quero descansar, eu quero trabalhar muito para que um dia eu descanse. Esse é o meu projeto. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco em todos esses projetos, irmãos. Então, e planos que às vezes a gente faz, nenhum deles são ruins. Não é por aí que a gente vai. Na verdade, são bons planos. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu condições, né, de desenvolver projetos e planos, em criar. Ele nos criou assim, para isso. Tá? Então, são coisas boas, a gente precisa mesmo deles. Mas a grande pergunta que a gente vai fazer hoje aqui, nós precisamos refletir, será que esses projetos, esses nossos projetos, são suficientes? Será que eles correspondem a quem nós somos? Será, irmãos? Nenhum deles são planos ruins. Eu vou focar na família, vou focar nas pessoas. Eu não quero dar muita atenção ao dinheiro, mas eu quero trabalhar em dar atenção para as pessoas, em dar atenção na minha família. Vou constituir família e eu vou abrir mão do trabalho. Né, para as mulheres, eu vou me dedicar à formação dos filhos, educação dos filhos. Os pais também. Projetos. São projetos. Mas todos esses projetos, né, em todas essas áreas, né, que a gente pode focar, será que esses projetos e esses planos são dignos de quem nós somos? Será que são, irmãos? Se nós pensarmos, baseado naquilo que nós aprendemos no capítulo 3, no capítulo 2 de Efésios, eles não chegam, eles não estão à altura, irmãos, da nossa nova vida em Jesus. Todos eles são bons, a gente precisa tê-los, mas nenhum deles consiste no projeto, em ser artigo definido, né, o projeto da nossa vida. Porque, de repente, existe um outro projeto, existe um outro plano que Deus desenvolveu. Sabe aquela coisa de fazer e cumprir o plano de Deus? Obedecer à vontade de Deus para a nossa vida? De repente, Deus Ele desenvolveu um plano para nós. Um plano que diz respeito à sua vida, à minha vida. Irmãos, imagina a possibilidade de você viver, né,
de você desenvolver na prática, não é o seu plano, porque o seu plano está limitado às coisas que você vê, às suas condições, né? Mas imagina que o teu Criador, teu Deus, olhando para você, Ele desenvolveu um projeto para a sua vida, um plano para a sua vida. E que você pode executar esse plano, que de repente Ele está entregando para você. A gente vai falar um pouco hoje desse terceiro capítulo de Efésios, ele fala disso. Amém? Vamos fazer isso? Vamos olhar então com essa atenção para esse capítulo, para essas palavras. Porque é disso que trata o capítulo 3 de Efésios. Então, depois de dizer... Então, depois de dizer que o Evangelho é a boa notícia, lá no capítulo 2, né? Que o Evangelho mudou o curso da nossa vida, né? Ele nos colocou, ele mudou aquele curso que nós estávamos sendo obrigados a seguir por causa da maldição. O dia que o Evangelho mudou, né, o sentido da nossa vida, e por causa disso, né, e também de duas formas, ele nos tirou da morte e nos colocou na vida, e ele nos tirou de uma rota de afastamento de Deus. Nós estávamos indo para longe, e mais longe, e mais longe de Deus, e mais longe. Você já ouviu falar da graça? A graça especial, a graça comum. O mundo hoje existe, ainda que longe de Deus, e a gente ainda subsiste, nós ainda subsistimos, porque existe a graça que é comum a tudo aquilo que Deus criou. E essa graça é essa fornecedora dessa vida, e que faz a manutenção dessa vida. Essa graça, irmãos, a gente desfruta por causa da presença de Deus. Mas imagina que nós estávamos numa rota para longe de Deus, cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Jesus inverteu essa rota também. Em Jesus, agora nós estamos no sentido contrário, nós estamos nos aproximando de Deus, cada vez mais e mais e mais e mais, conhecendo a Deus, indo na direção e no sentido de Deus, e da casa de Deus, da família de Deus e da comunhão com Deus. Depois que Paulo falou tudo isso no capítulo 2, o que acontece aqui no 3, irmãos? Ele vai fazer uma oração. Na verdade, o capítulo 3 é uma oração do apóstolo Paulo. Depois dele falar todas essas coisas, ele sentiu a necessidade de orar pela igreja lá de Éfeso. Ele sentiu a necessidade de orar para que aqueles irmãos pudessem experimentar na vida todas aquelas bênçãos, né, das quais ele estava falando, que Jesus nos abençoou e nos colocou, e nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então o apóstolo Paulo vai orar para que os efésios experimentem essa nova vida, né, de forma muito prática, muito viva. E ele faz isso, né? Pode ir para frente, Dani? Isso. Então, essa oração, ele começa dizendo, por essa razão, né, por causa dessas coisas que eu falei antes, eu, Paulo, aí a gente vai ver que ele vai abrir um parêntese, e ele não vai começar a oração no versículo 2. Essa oração vai começar lá no versículo 14. Né? De alguma forma, Paulo então vai começar a orar. Por essa razão eu, Paulo, aqui está o sujeito, né, de quem faz a ação, né? Ficou faltando o objeto, né, da ação, que a gente vai encontrar só lá no versículo 14. Tudo que ele fala do versículo 2 até o versículo 13, irmãos, está dentro desse parêntese. De repente, na medida em que ele ia falar para aqueles irmãos, e ele ia orar por eles, para que eles experimentassem, para que eles, a eles fosse revelado
ou revelada toda essa ação de Deus em Jesus, essa salvação grandiosa em Jesus, de repente ele se viu, Paulo, na prisão. De repente Paulo, que vou falar isso para vocês e que vou orar por vocês, estou aqui preso. É muito provável que ele estivesse em Roma, já naquela última fase da vida dele. Então Paulo, antes dele orar, de repente ele pensou, será que o fato de eu estar falando dessas coisas tão grandiosas, e eu, Paulo, preso aqui por causa disso, de repente isso vai servir de intimidação, de repente isso vai servir para desmotivar a igreja. Então, do versículo 2 até o 13, ele vai falar da trajetória de vida dele. Isso é lindo, irmãos, isso é lindo. Antes de orar pela igreja de Efésios, e pelos irmãos de Éfeso e pelos irmãos efésios, ele vai tentar explicar em algumas palavras para aqueles irmãos algo da trajetória de vida dele e do que aconteceu com ele e do que a salvação de Jesus representa para ele. Deu para entender? Então, a gente vai entendendo que todo capítulo é uma oração, só que essa oração tem um parêntese, né? A partir ali da metade do versículo 1, até do finalzinho do versículo 1 até o versículo 13, a gente vai considerar então como Paulo tentando esclarecer, né, a igreja a respeito da sua condição de preso, de em correntes, de ser um prisioneiro de Cristo, né? Então vamos lá, irmãos, vamos olhar para esses versículos agora. Por essa razão, eu, Paulo, dobro os meus joelhos perante o Pai. Por essa razão, agora eu preciso orar por vocês. Mas antes de orar, eu vou dizer uma coisa. A gente vai entender como sendo essas as palavras de Paulo aí. Antes de orar, eu preciso falar uma coisa para vocês. Antes, eu preciso explicar a minha situação para vocês. Antes, eu preciso fazer com que vocês entendam a minha história. Porque lembra lá de 2 Coríntios, é um texto que a gente já leu, já estudou. Para Paulo, a leve, momentânea situação e tribulação que ele vive não se compara com a glória e com o peso da glória que ele há de entrar em contato e que ele já tem entrado em contato. Então, para Paulo funciona assim. Ele precisa explicar isso antes de qualquer coisa, né? Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro, aí agora sim, né? O prisioneiro de Jesus, de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Aí no versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Agora, irmãos, pode ir mais um para frente, Dani? A gente vai dar muita atenção a essa palavra, dispensação. E é por isso que eu escolhi essa versão, a revista atualizada. Porque se você tiver aí com a NVI, você não vai achar essa palavra, né? Traduzida aí na língua portuguesa. Você vai achar algo como administração, alguma coisa assim. Mas eu queria que nós prestássemos atenção nessa palavrinha aí. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. A dispensação da graça de Deus. Que foi confiada para mim. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu queria que nós prestássemos atenção nessa palavra. Essa palavra dispensação é tradução de uma palavra grega oikonomia, que é a palavra que foi traduzida, que a gente usa aqui para economia. Sabe aquela palavra de economia? Que nada mais é que gerir, administrar, dispensar os recursos, o capital e a força de trabalho, né? A economia, a gente pensa que economia é isso, é administrar os recursos, é planejar, fazer planejamento de recursos e de trabalho.
Não é verdade? Isso é economia. Mas essa palavra não foi inventada, né, e tolhida e criada para tratar somente de dinheiro. Essa palavra, ela tem a ver com estratégia, com planejamento estratégico. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, isso, irmãos, é maravilhoso, isso é surpreendente. A graça de Deus foi estrategicamente planejada. Você sabia disso? A salvação de Deus e a graça de Deus foi desenhada pelo Criador, detalhadamente, estrategicamente. Por isso o apóstolo Paulo ele vai usar muito essa palavra, oikonomia e oikônomo, né? Tanto o substantivo e os derivados. Ele vai usar bastante em toda a carta aos Efésios. Porque isso é muito importante, irmãos. A graça de Deus e o próprio Deus, ele desenvolveu um grande plano. E ele tem administrado esse plano. Ele tem administrado os recursos. Ele tem comunicado a graça de formas e de tempos. Ele tem feito a economia da salvação. Ele tem feito o planejamento estratégico. Você está entendendo? A graça de Deus foi planejada. E é isso que a gente precisa entender logo de cara, logo de começo. Versículo 3. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, outra palavra que vai aparecer bastante aqui. Foi manifestado, ou foi revelado, foi trazido à tona o mistério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo está dizendo que Deus tem um plano, ele está seguindo nessa direção, irmãos. Deus tem um plano, ele é o grande administrador desse plano, e esse plano tem sido revelado, tem sido mostrado, ele tem sido trazido à luz pela revelação. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, pela revelação, esse plano tem sido revelado. Porque trata-se de um mistério. Conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Quando ele está dizendo isso, irmãos, acima, em poucas palavras, eu escrevi, ele está fazendo referência lá no capítulo 1, versículo 9. Pode ir para frente, Dani? Eu acho que... Vai mais um. Isso. Esse versículo aí, irmãos, lá do versículo do capítulo 1, versículo 9, ele está falando, bom, eu já falei sobre isso um pouco antes, eu falei sobre esse mistério um pouco antes, eu falei sobre essa administração, esse planejamento estratégico um pouco antes. Se vocês lerem bem, eles falam, se vocês lerem bem, vocês vão lembrar daquilo que eu disse. Em poucas palavras eu falei sobre isso. Então, ele está dizendo, e esse versículo, irmãos, esses dois versículos aí do capítulo 1 são tão importantes, né? Eles são maravilhosos. E quem sabe um dia a gente fique só neles. E tem muita coisa aí. Tem muita coisa aí. Mas olha o que está escrito no capítulo 1, versículo 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o mistério da sua vontade. A vontade de Deus, o plano de Deus. A vontade de Deus era desconhecida, era escondida. Porque mistério aqui no Novo Testamento não é algo que a gente precisa sair à procura, irmãos. Os mistérios de Deus são inacessíveis. Deus habita na luz inacessível. Nada nem ninguém jamais poderia desvendar os mistérios escondidos em Deus, porque Deus é invisível, ninguém o vê, ninguém o alcança. Deus é totalmente inacessível, ele está longe de tudo e de todos. Se Deus não revela, ninguém fica sabendo. Por isso o mistério no Novo Testamento é algo que Deus mostrou. Algo que estava escondido, ninguém sabia que existia. Ninguém sabia. Mas de repente ele mostra. Ele fala, eis a salvação.
Eis aqui, né? Aqui a gente tem um copo na nossa frente aqui, não tem? De repente vocês não estão sabendo dele. Aí de repente eu coloco esse copo aqui. Antes ele não estava. Um exemplo muito fraco, né? Mas tudo bem. É mistério, porque só eu sei dele. E quando eu coloco ele aqui para que todo mundo veja, é porque o copo foi revelado. Existia um plano, existia um projeto. Esse projeto estava na mente, no coração do Deus que criou todas as coisas. E o dia que o homem rompeu com Deus por causa do pecado, o homem perdeu o acesso a esse plano, a esse projeto. O homem foi criado para um fim, né? Ele foi criado para aquilo. E de repente, a gente perdeu o manual do instrutor, a gente não sabe nada. Tinha um seriado antigo, dos anos 80, chamava O Super-Herói Americano. Quem lembra disso? Né? Eu assistia, na verdade eu tinha que faltar na igreja para assistir. Era muito legal esse seriado. Deixa eu contar para vocês mais ou menos como era. Quem lembra? Lembra, Renatão? Não lembra, não? Lembra? Que cara loira. O Matheus falava que era eu. Olha o Marcos lá, o super americano é o Marcos. Mas ele recebeu um traje que dava superpoderes para ele. Só que ele perdeu o manual de instrução, ele não sabia como fazer para usar. Né? De repente, ele era uma pessoa, ele era um super-herói, ele podia voar, carregar coisas pesadas, né? Carros. Ele era super forte, super rápido, só que ele não sabia usar porque ele perdeu o manual de instrução. De repente, é algo assim que aconteceu com a gente. Nós somos criados, dotados de infinitas, irmãos, possibilidades. A gente não tem ideia do que nós seríamos capazes de fazer se... A gente não tem ideia. Porque Deus nos criou para que nós atendêssemos ao plano dele, ao projeto dele. Ele não criou a gente para que a gente viva para os nossos irmãos, segundo as nossas limitações. Ele criou a gente para algo muito maior, muito mais elevado. Mas a gente perdeu isso com o pecado. A gente perdeu acesso. Então ele revelou. A gente não sabia desse plano. A gente pensava que a gente ia viver aí desse jeito, daqui para lá. Mas de repente, o plano de Deus foi revelado. Deus nos revelou o mistério da sua vontade. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E olha só, irmãos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as celestiais quanto as terrenas, na dispensação, né, na economia, no planejamento estratégico da plenitude dos tempos. Volta lá para o capítulo 3 de Efésios. Existe um plano de Deus que foi revelado em Jesus. Esse é o mistério, irmãos. Isso é que estava escondido na mente de Deus. Fazer que todas as coisas convirjam. Convirjam. É isso aí, né? Em Jesus. Sejam unificadas em Jesus. Todas as coisas. Todas as dimensões de vida. Ele fala as celestiais, as superiores e as terrenas, as inferiores. Tudo. Os seres visíveis e os invisíveis. Todas as coisas sejam unificadas em Jesus. Esse é o plano de Deus. Aí a gente volta lá para o capítulo 3. Nós lemos aí no 4, né? Pelo que ledes, né? Então a gente lembrou dessas palavras. Podeis perceber a minha compreensão do mistério, desse mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo, em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo está dizendo, não importa a cultura, né?
Depois do pecado, irmão, pensa assim, lembra que a gente falou que a gente estava indo numa rota de afastamento? A gente estava caminhando para longe, separando e separando mais de Deus, de nós mesmos, das pessoas. A gente estava ficando isolado dentro da nossa vida para nós, em si mesmada, né? Essa é a trajetória do pecado. É para lá que a gente estava caminhando, é nessa direção que a gente estava caminhando. Mas, de repente, agora em Jesus, a nossa rota foi alterada, né? O sentido da nossa rota foi alterado. Agora a gente caminha no sentido da unidade. Isso é profundo, irmãos, isso é profundo. Isso é muito profundo. Paulo está dizendo aqui, agora, porque parece que é algo tão... os gentios são co-herdeiros. Os gentios são co-herdeiros, juntamente. No versículo 6, ele fala, os gentios são co-herdeiros, eles são membros do mesmo corpo, eles são coparticipantes da promessa em Cristo. Parece que isso é pequeno, mas isso faz parte do movimento salvador, redentor, do Deus que criou todas as coisas, que planejou e tem agido de forma estratégica para trazer, para reunir em Jesus todas as coisas, todas as famílias, irmãos, todas as famílias, sejam as terrenas e as extraterrenas, né? São as de fora desse mundo. Ele vai reunir tudo. Por isso que está dizendo aqui, somos os gentios agora eles desfrutam, eles participam das mesmas coisas. Participam do mesmo corpo, eles fazem parte do mesmo corpo. Por causa do Evangelho. Porque todas as coisas vão convergir em Jesus. O plano de Deus é que os gentios e todas as pessoas de todos os lugares e todos os tempos sejam co-herdeiros, coparticipantes das promessas. Das promessas. Por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Você quer um plano para a sua vida, né? De novo, eu queria que você pensasse nisso. Você quer um plano? Para amanhã, para o ano que vem, para daqui a 10 anos, 50 anos. Deus tem um plano. E ele envolve a sua vida. Ele está te unindo. Né? Todos aqueles que estão em Jesus estão sendo unidos, estão convergindo em Jesus. Deus tem um plano de que todas as pessoas sejam co-herdeiras, co-participantes e façam parte do mesmo corpo. Esse é o plano de Deus. Você ficou decepcionado com o plano de Deus? Às vezes a gente fica porque a gente não entende a grandeza disso. A gente vai seguir, vamos seguir para a gente entender melhor. Versículo 4, não... pode ir mais um, Dani, isso. Nós lemos então até o 6, né? Do 2 ao 6, a gente viu como esse mistério, né, esse plano de Deus, de repente esse mistério de Deus é revelado no Evangelho. O plano de Deus é revelado no Evangelho. Mas a partir do 7 até o 13, a gente vai entender que se o plano de Deus é revelado pelo Evangelho, irmãos, essa obra de Deus que salva, essa boa notícia de Deus que por amor veio salvar, essa boa notícia da graça, que é o amor de Deus em ação, a partir do 7 até o 13, a gente vai perceber que a sabedoria de Deus é revelada na igreja. A sabedoria de Deus é revelada na igreja. Você lembra que Jesus falou de unidade? A Bíblia tanto fala de unidade. De repente, irmãos, olha, presta atenção. Deus já começou a fazer na igreja aquilo que Ele vai fazer em todo o universo. Ele está fazendo que todas as coisas convirjam em Jesus. Se você está aqui, é porque você tem entendido isso.
Nós somos as primícias. Aquilo que Deus está fazendo no nosso coração, na nossa vida, aquilo que Deus faz na igreja, é aquilo que vai acontecer em todo o cosmos, em todo o universo. Está entendendo, irmãos? Aí no versículo 7, pode ir para frente? Não, desculpa, viu, Dani? É você não. Você volta para a sua Bíblia aí no versículo 7, dizendo assim, apóstolo Paulo, do qual fui ministro, o evangelho do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada conforme a operação do seu poder. Ele fala, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Paulo está dizendo aqui, né, a mim, o menor, fazendo esse contraste, o pequeno, o menor dos menores, em contraste com as riquezas de Cristo. Ele deixa claro que não é ele está preso, ele está naquelas condições, ele está algemado, em correntes, mas ele fala, eu compartilho com vocês as riquezas de Cristo, porque eu sou pequeno, eu sou o mínimo. E lembra lá do versículo 3 do capítulo 1, todas as bênçãos, toda sorte de bênçãos pelas quais Jesus tem nos abençoado, não é verdade? Essas riquezas, né, irmãos? Aí no versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, de novo, dispensação do mistério. Deus está revelando o plano, irmãos, Deus está revelando, Deus está administrando. Paulo está dizendo, olha, eu recebi esse ministério, e a glória é dele, né? A riqueza é dele, eu sou pequeno, mas olha só, eu sou o menor dos apóstolos, eu que persegui a igreja, isso ele fala. Lembra de Paulo na estrada para Damasco? Ele perseguia a igreja, ele foi para perseguir a igreja, de repente, ele encontrou com quem, irmãos? Jesus, o Senhor Jesus. O que Jesus disse para ele? Quando ele perguntou, quem é, Senhor, né? Sou eu. Você está me perseguindo. Você está atrás de mim. Sou eu. E Paulo fala, eu fui para perseguir os cristãos, mas eu não sabia, no fundo, eu estava sendo atraído. A minha motivação era outra, mas o Senhor me atraiu para Ele. Ele fala, eu sou pequeno, eu sou o menor dos apóstolos, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas é a graça, é a imensidão da mensagem, é esse mistério que tem sido revelado, é esse mistério que tem sido mostrado para mim. E ele fala, eu preciso compartilhar isso com vocês. Qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, irmãos. Oculto em Deus que tudo criou. Estava lá em Deus, estava lá com Ele. Ele fala demonstrar, né, em fazer visível, em tornar visível para todos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O ministério que ele recebe é de tornar visível o plano. Para aqueles irmãos de Éfeso e para nós aqui hoje. Fazer que todos vejam. A palavra grega ela é fotossai, foto de iluminar mesmo, né? Trazer luz. Jesus falou para a gente ser luz do mundo. É tornar visível para todos o plano de Deus. Esse é o ministério que ele tem recebido, né? Esse mistério que estava oculto, escondido em Deus, e Deus então tem revelado esse mistério que é a sua vontade em relação a nós, né? Irmãos, olha, é aí que está, o cristianismo ele é lindo por causa disso, né? Jesus, ele é o Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, e o plano que Deus revelou trouxe sentido à nossa vida. O plano que Deus revelou tem a ver conosco. Sem esse plano, a gente está perdido. Deus tem um plano para nós. Esse plano deu sentido para mim, para você, para a igreja. E a gente precisa entender isso que é lindo, é maravilhoso. Aí ele continua dizendo no 10, para que agora seja manifestada, por meio da igreja,
aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, para que agora seja manifestada. Lembra dos troféus que a gente viu na outra semana? Está aqui essa mesma ideia. A igreja, né? Ela manifesta, né, por meio da igreja, ela revela, ela traz luz para todos os principados, potestades, né? Jesus, isso é tremendo, irmãos. Olha só, todos os poderes desse mundo tenebroso, que o apóstolo Paulo se refere aqui, depois lá no capítulo 4, né? Ele vai dizer também dos principados desse mundo tenebroso, mas são esse príncipe que rege essas leis naturais, né? É o peso da lei que pesa sobre nós e da morte. Todos esses príncipes e esses poderes que determinavam o sentido da nossa vida. Aí Paulo está falando, olha, a igreja, ela mostra, ela revela a sabedoria de Deus, porque ela manifesta para todos os poderes e todos os domínios que o plano não deu errado. A igreja é prova, irmãos. A igreja é a manifestação visível da graça invisível. A igreja é a manifestação em carne e osso da obra que Deus tem desenvolvido ao longo da história. É você, sou eu, a igreja é reunida. A igreja é a manifestação, ela revela, ela manifesta que o plano não deu errado. Aquele mesmo plano, irmãos, lá atrás, Deus falou que Ele escolheu um povo, um grande povo. Ele fez um grande povo, né? O pastor Leandro falou de Abraão na semana passada. É o filho da promessa, né? E ele falou, através dessa família, através dessa etnia, eu vou abençoar todas as outras. Eu vou fazer uma aliança com esse é o plano. Vou fazer uma aliança com esse povo, eu vou abençoar todos os outros povos. E de repente, né, a gente sabe que depois que eles assentaram na terra, e depois que Davi morreu, e depois que Salomão morreu, o filho de Salomão, né, o Roboão, logo em seguida o reino dividiu no meio. No meio não. De repente, ficou as 10 tribos para cima, e a tribo de Judá ali sozinha. Aí depois eles foram invadidos por Babilônia, pela Síria, não sobrou nada, só sobrou Judá. Olha só, no começo era um plano, eram 12 famílias, era um grande povo. De repente não deu certo, ficou uma família só, a família de Judá. De repente era a Judéia ali, eles voltaram, não, está valendo conosco. É só uma família, é só Judá, mas nós estamos aqui com a bandeira na mão. A gente está caminhando, né? Está conosco. O plano não deu errado. Está aqui com Judá. Aí vem Jesus, para quem? Judá. Jesus veio para os judeus. Ele veio caminhando na Judéia, em Jerusalém. E os judeus rejeitaram Jesus. E os judeus crucificaram Jesus. E aí, irmãos, para todos esses principados, potestades, esses poderes, o plano tinha dado errado. Na noite, naquela sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão, o plano tinha dado errado, o plano tinha falhado para todo mundo. Tinha dado errado, irmãos. Mas o plano era esse. O plano sempre foi esse. Sempre foi esse. Fazer convergir em Jesus todas as coisas, as terrenas e as celestiais, as de baixo e as de cima. E a morte, então, não foi um acidente. A morte de Jesus foi o plano. O plano. E a ressurreição foi a marcha do vitorioso. Jesus, então, ele volta vitorioso. Ele volta vitorioso através da ressurreição. E a igreja, irmãos, a igreja ela manifesta que o plano está em vigor. Nós estamos aqui 2000 anos depois, com o coração cheio de alegria, com o coração aquecido pelo Espírito Santo, porque o plano está dando certo.
Deus vai fazer com que todas as coisas convirjam em Jesus. Deus vai fazer com que todos os joelhos se dobrem diante de Jesus. Deus vai fazer com que todas as línguas confessem o senhorio de Jesus Cristo. Esse é o plano. E a igreja manifesta esse plano. E é por isso que eu e você precisamos fazer parte da igreja. A igreja é isso, irmãos. A igreja é esse ajuntamento dessas pessoas que foram tiradas da morte e foram colocadas no sentido da vida, foram tiradas do afastamento de Deus e agora estão na família de Deus. A igreja é prova de que o plano está indo bem e muito bem, porque quem desenvolveu esse plano é digno. Amém, irmãos? É digno. É por isso que a gente faz parte da igreja. Por isso que a gente faz parte da igreja. Para que seja manifestada por meio da igreja, do 10, os principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, aí no versículo 12, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. E aqui ele termina esse trecho. E depois, a partir do 14, ele volta para a oração propriamente dita. Apenas quando ele deixa claro, irmãos, que até mesmo o sofrimento de Paulo na cadeia, tudo, para Paulo, tudo estava de acordo com o plano, o grande plano, irmãos. Porque para Paulo, a obra que Deus tem realizado no mundo é a igreja. É a igreja. E Paulo via Deus trabalhando. Na verdade, isso é maravilhoso. Aí, a partir do versículo 14. Apenas quando ele deixou claro, então ele começa essa oração. Eu queria que a gente prestasse atenção. Não vai dar para a gente falar dos versículos da oração, Mas olha só, irmãos, eu queria que a gente atentasse. Pode ir mais um para frente, Dani? Por essa razão eu me coloco de joelhos, na presença do Pai, na oração de Paulo. E eu queria perguntar para você, como é que tem sido a sua oração, as suas orações? Como tem sido as suas orações? Quando a gente compara as nossas orações com a oração do apóstolo Paulo aqui, pelos Efésios, aí a gente vê, irmãos, que não são as nossas orações que são pequenas. Não é a sua oração que é pequena. Não é a minha oração que é pequena. É o meu plano, irmãos, que é pequeno. São os meus planos, os meus projetos que são pequenos. Porque para o apóstolo Paulo, ele tinha sido totalmente tomado pelo propósito e plano de Deus. Ele enxergava esse propósito, esse plano, isso que foi revelado. E para ele esse plano era grandioso demais. Tudo mais atendia a esse plano, sabe? Não são as nossas orações que são limitadas. Às vezes a gente ora mal. É porque a gente não entendeu o plano de Deus ainda para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. O plano de Deus para a igreja. Se a gente entende, a gente vai orar diferente. A gente vai fazer uma oração como essa que o apóstolo Paulo fez. Que oração maravilhosa, irmãos. Que oração maravilhosa. Olha só. Por essa razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai. O Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Irmãos, isso é profundo, isso é tremendo. A gente não vai poder falar de todos os versículos, mas isso que ele fala logo de cara é surpreendente. Eu me ajoelho perante o Pai. Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Irmãos, o que é tomar o nome? O que é tomar o nome? Os judeus, por exemplo, tomavam o nome de Abraão. Eles diziam, eu sou filho de Abraão. E eles se orgulham, e eles se orgulhavam, e se orgulham até hoje, porque são filhos de Abraão. E por serem filhos de Abraão, e por trazerem o nome de Abraão, então eles são bem-aventurados.
Aí Paulo está dizendo outra coisa, irmãos, olha só, que as pessoas que estão em Jesus, a igreja, essas pessoas que hoje fazem parte desse plano maravilhoso, não tem por pai Abraão, mas o próprio Deus, o próprio Criador de todas as coisas. Nós nos identificamos com Ele, com Deus, com o Criador. E Ele está falando que todas, é algo, pensa assim, irmãos, que começou em Deus, e Ele foi criando, e vai voltar tudo para Ele. Com o pecado, tudo se afastou dele, mas agora em Jesus tudo está voltando para Ele. E agora toda a família, né, da qual recebem e se identificam com Deus, famílias terrenas e famílias não terrenas. A gente está falando de anjo, a gente está falando de tudo quanto é ser que a gente nunca viu, a gente não entende, a gente não conhece. Ele segue dizendo, para que segundo, olha só, as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos. Ele vai pedir 3 coisas aqui agora, daqui em diante. Ele pede para o Pai, né? Por isso que Jesus chamava o Pai de Abba, Ele revelou, é Abba, é Pai. Nós nos identificamos com Ele, com Deus que criou. Ele é o meu Pai, Ele é o Deus Pai. Pai, eu tenho em mim algo dEle. O Espírito que Ele colocou no meu coração, né? Essa vida que Ele colocou no meu coração. Ele me vivificou. Aí ele fala, a partir disso, então, 3 coisas. Sejam fortalecidos. Fortalecidos. Aonde? No homem interior, na alma, irmãos. Ele pede para que os irmãos lá de Éfeso sejam fortalecidos de dentro para fora. Sejam fortalecidos lá dentro, no homem interior, naquele que se renova, né? de dia a dia, como ele diz em Coríntios. Lá dentro. Vocês sejam fortalecidos na pessoa interior. No 17 ele diz, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados, ele fala de raiz. Irmãos, nós precisamos de raízes profundas. Se temos raízes profundas, o apóstolo Paulo estava pensando nos Efésios, se vocês tiverem raízes profundas, não importa as condições do tempo, não importa se vai parar de chover, não importa se vai ter tempestade, vocês vão receber vida. Vocês vão ficar firmes. Ele fala de raiz e ele fala de fundamento, 2 coisas, que fica debaixo, que ninguém vê, que fica dentro, mas nós precisamos, irmãos, ser fortalecidos aqui dentro, sermos fortalecidos dentro, no homem interior, no coração, para que de alguma forma nós possamos compreender com todos os santos no 18, qual seja, irmãos, a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Olha o objetivo. Essa obra que Deus faz dentro de nós, para que então nós possamos compreender as dimensões, irmãos, e os limites. Eu pergunto para você, para terminar, quais têm sido os limites da sua vida? Altura, profundidade, até onde, né, vai? Seus projetos, seus planos. Paulo fala que nós possamos então compreender a altura e a profundidade e os limites. Depois ele continua dizendo, no 20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.